Bom, primeiramente, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Todos vocês tenham uma boa noite. Espero que estejam tendo uma boa noite. Bom, hoje nós vamos falar sobre o mundo que viveremos, né? Futuramente. O mundo que vamos viver, na verdade. E o que devemos ter para vivermos nesse mundo. Seria esse o tema mais básico que nós vamos fazer. Deus ali nos deu uma palavra há muito tempo atrás sobre não há justo nenhum sequer. Se você não recorda, vamos falar pelo menos um pouco sobre ele, tá bom? Recapitulando aí um pouquinho. O não há justo nenhum sequer, onde Deus falou que no mundo não há quem entenda, não há quem pregue a Deus de verdade, onde nos levou a vários livros, por exemplo, Salmos capítulo 14, Gênesis 2, nos levou também a Romanos capítulo 5, né? 5 também, que o justo viverá, que a justiça é mediante a fé. E aí onde falou o tema mais base e a palavra principal, que é pela obediência que somos salvos, né? Que Cristo nos fez justiça perante os homens e aonde nós podemos ser salvos graças a Cristo. Então, uma palavra que foi falada aí recentemente, e hoje Deus nos dá a resposta sobre o mundo que vamos viver. O mundo que viveremos futuramente será um mundo que será necessário vivermos pela fé. É onde fala que se Deus nos considerou justos, então justo viverá pela fé. E aí nós vamos, claro, falar sobre essa palavra daí, tá bom? Então abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1, no mesmo livro, Romanos capítulo 1, versículo 16 e o 17, mas o 17, tá bom? 16 e o 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 e o 17. Vamos lá? Fala assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, a palavra ela nos dá já a resposta que nós tanto precisa, que o título já nos fala, que o mundo que vamos viver, né, precisará de fé. Precisa de fé. E se nós somos considerados justos por Cristo, o mundo precisará disso, que o justo viverá por fé. Que o justo viva por sua fé. Mas, vamos lá, vamos orar primeiramente agradecendo. Então, Deus, obrigado pela palavra. Nos encontramos aqui agora para agradecer ao Senhor. Obrigado por mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui a falar e também de ouvirmos as tuas palavras. Senhor, que o Senhor venha falar conforme o Senhor deseja. Obrigado pela palavra que o Senhor agora venha falar e que use, Pai, Senhor Deus, como o Senhor desejar, né? Use conforme o Senhor desejar. Que venhamos entender e aprender conforme o Senhor quer. Amém, Pai. E agradecemos. Então, irmãos, hoje a palavra, como já está sendo falada, o justo viverá por fé. A Bíblia ela nos dá vários exemplos e várias palavras sobre o justo viverá por fé. E aí é onde nos mostra que a Bíblia inteira ela fala para nós sobre vivermos pela fé, mas não pela fé do outro. Não vivemos pela fé do próximo. Não vivemos pelo amigo que está ao lado, mas sim viver pela sua fé. O que nós devemos entender é que o justo ele vive pela fé não sua, mas pela fé nossa. Então, pela fé minha, não é pela fé da minha mãe, pela fé do meu pai, pela fé dos meus irmãos, e sim pela fé minha. O justo viverá pela fé. E aí, Deus foi dando vários e vários livros, vários e vários capítulos, aonde nós vamos ler aqui agora, tá? Nós vamos encontrar. Vai ter o rápido corte, mas assim, não preocupe, tá bom? Gálatas capítulo 3, 11. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Na verdade já está até marcado aqui. Eu já deixei marcado, tá bom? Gálatas capítulo 3, versículo 11. Ele fala assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justificado diante de Deus ele quer dizer, olha, que pela lei nós não somos justificados diante de Deus. Somos justificados pela lei? Não somos. O que somos justificados? É pela fé. Então o que isso significa, ou o que é isso, ou o que quer dizer? O justificado pela fé e não pela lei. A lei, até o ponto, ela não te salva, mas sim a fé que nos traz obediência. Às vezes você está servindo a lei por obediência, beleza, tranquilo, aí você vai falar assim, então eu estou vivendo pela fé. Não está. Porque
A lei, por que a lei foi posta? Por que a lei foi como mandada aqui pelas pessoas? Porque a lei, ela serviu como se fosse uma regra para as pessoas. Porque as pessoas estavam fazendo tantas coisas que não agradavam aos olhos de Deus, que eram degradantes, né? Estavam fazendo coisas que não agradavam aos olhos de Deus. Via-se como um pensamento muito passado, um pensamento de escravo, aonde Deus falou, olha, já que vocês vivem tal como assim, assim por diante, assim, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma lei sobre vocês, o qual vocês têm que seguir essa lei, para que não vivam você da maneira que vocês viviam. E aí ele fala sobre isso. Aí continua no 12, ele fala assim, ora, a lei não procede da fé. Aí ele está onde nós estamos falando? A lei, ela não procede da fé. Aí continua dizendo, mas aquele que observar os seus preceitos, por elas viverá. Então, se nós observamos os preceitos da lei, qual é o preceito da lei? Aí a gente vem fazer essas perguntas. Qual que é o preceito da lei? Já parou para pensar qual que é o preceito, o mandamento, qual que é a primeira base da lei? Da fé, desculpa. Qual que é o primeiro pensamento da fé? A primeira obra da fé? A primeira obra da fé, ela vem acreditar-se. Então, primeiro eu tenho que acreditar. Mas acreditar em quem? Acreditar na fé ou acreditar em Deus? Primeiro você acredita em Deus. A Bíblia nos fala que se você acreditar em Deus, você confessar os seus pecados diante dele, ele é justo e reto para os perdoar. Então você tem primeiramente acreditar no Senhor. É como se você acredita, não me envergonho do Evangelho, como disse em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, eu não me arrependo e não me envergonho de pregar o Senhor. Então, primeiramente, para mim não me envergonhar, eu tenho que acreditar no Senhor. E aí eu prego, e aí eu falo, e aí eu acredito. Entendemos isso? E aí, ele dá os outros versículos e outras palavras também. Juntamente com ele nos dá Abacuque, mas vamos ler por último esse Abacuque. Hebreus 10, 38. Olha o que Hebreus 10, 38 fala. Interessante, tá? Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, olha só, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Vou ler novamente. Olha que interessante. Observe o que a palavra está dizendo. Observe o que a palavra está dizendo. Olha lá. Todavia o meu justo viverá pela fé. Somos justos de Deus, não somos? Se somos, aí ele fala, todavia o meu justo viverá pela fé. Aí ele fala, portanto, é como se ele estivesse colocando, portanto, mas ele não está falando portanto, ele fala, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Porém, ele fala no versículo 39, olha que interessante. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Sabe o que é retroceder? Voltar atrás. Você hoje é justo perante Deus. Você hoje é conhecido como raça eleita perante o Senhor. Portanto, você, como diz a palavra lá, há muito tempo atrás que a gente leu, injusto, sobre sermos justos ou não sermos justos, não há justo nenhum sequer, ele disse que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo na cruz. Portanto, a palavra nos ensina, aqui e agora, que nós, se pensarmos em voltarmos atrás, não conhecemos Deus. Algo que é interessante, que já foi nos dito aqui, e que eu gostaria de passar para frente falando, é que se hoje nós estamos na casa de Deus, portanto a gente sai, a gente nunca conheceu Deus. Isso é verdade. Porque aqui está dizendo para nós, se você retrocede a palavra do Senhor, se você retrocede, quer retroceder, eu volto atrás, ou seja, eu decido voltar ao que eu estava fazendo, pois eu não estou me encaixando muito bem, e eu acho que eu não estou me encaixando muito bem, aí ele fala, não se compraz a minha alma, ou a minha alma nunca esteve nele. Para pensar? Então, eu gosto de ver e analisar, conforme a Bíblia nos manda, conforme a Bíblia até analisa, né? E aí ele continua dizendo, nós porém não somos de retroceder. Ele fala, irmãos, se você é justo perante o Senhor, você faz aquilo que agrada ao Senhor, e aí a alma do Senhor, ela é diferente aqui daquele que retrocede, ela se compraz, né, em você, a alma do Senhor se compraz em você, você não é essas pessoas de retroceder. Você tem essa plena certeza que você não é essa pessoa de querer voltar atrás, de querer sair dos caminhos de Deus. Então tem essa plena certeza, se a sua alma, ou melhor, se a alma de Deus está em você e você nele, você não tem esse pensamento de querer retroceder, de querer voltar. Aí ele fala, retroceder para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Irmãos, somos da fé para a conservação da alma. Aí aqui a Bíblia fala para nós que o justo viverá pela fé.
a fé, ela conserva a nossa alma. Sabe por quê? Quanto mais eu acredito, quanto mais eu faço o que Deus manda, quanto mais eu faço aquilo que Deus pede, e eu sei que é o melhor para minha vida, mais eu guardo e conservo a minha alma. Então, mais eu conservo a minha alma. Isso é bom, não é? Isso não é bom? É bom porque o Senhor está falando, se você retrocede, a minha alma não está em você. Porém, diante de todas as dificuldades, diante de todas, os malícias que estão acontecendo, diante de todas as situações, você ainda continua comigo. Então, a minha alma continua com você. Irmãos, tenha isso como base para a sua vida. O que a palavra está dizendo é que se você antes já pensou em voltar a fazer as mesmas coisas que faziam, isso serve até para mim, claro. A primeira palavra é para nós, depois para vocês. Se nós pensamos, às vezes, voltarmos atrás, pensa em algo. E leva para a sua vida que se você volta atrás, a palavra do Senhor nunca esteve em você. Observe a palavra de Lucas 13, o qual a gente já leu aqui. Lucas 13, versículo de número 23, se não me engano, que fala: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado em mim aquele que não cai. Podemos ter essas vontades e vontades, porém, bem-aventurado você que não cai. Bem-aventurado é você que é justo perante o Senhor, porque Deus trabalha com a sua justiça e com você também. Então, bem-aventurado é esse homem. E por que às vezes Deus está falando aqui que o mundo que vamos viver será esse? Porque, irmãos, o mundo que nós vamos viver agora, vamos falar a verdade, o mundo que vamos viver agora será um mundo de completo, vamos dizer assim, justificação pela fé. Onde vai vir coisas, acontecer coisas demais, muitas coisas, o qual a sua fé é o que vai valer. O qual você vai, vamos dizer a verdade, você vai provar se é realmente de Deus ou não. O mundo que nós vamos viver, as situações que vamos viver, os tempos que vamos passar por agora, vai provar se você realmente está com Deus ou não está. Se você está com Deus, aí sim, o justo viverá pela fé. Portanto, se não está, aí é que a palavra diz: a minha alma não está em você, portanto, passará. O que Deus ele faz é muito justiça. Por isso que fala sobre o justo. O que seria o justo viver por fé? O justo é: eu trato Deus como Deus me trata. Pois Deus me trata com justiça. Sabendo que aquilo que é certo, eu sou julgado pelo que é certo. Sabendo aquilo que é errado, eu também sou julgado por aquilo que é errado. Então eu trato Deus com a justiça. Não é julgando Deus pelo que é certo e pelo que é errado, porque Deus não erra. Então é isso. Mas sim, eu falo: Deus, tudo que o Senhor está fazendo eu sei que é justo. Porque se eu errei, eu sou culpado e devo obedecer. Eu devo. Senhor, eu conheço que eu errei, portanto não devia ter feito nada de errado. Por isso eu peço perdão, Senhor. Aí é justiça. Você se torna justo. Entendeu o que quer dizer a palavra? Entendeu que agora o mundo que nós vamos viver, a situação que nós estamos prestes a viver, que já não estamos vivendo, que vamos viver agora, vai depender totalmente da sua fé, da nossa fé. Uma palavra que vamos deixar por último, que está aqui, 1 João. Por último, nós vamos deixar. Tá bom? Vamos deixar por último. Aí fala primeiramente para nós, 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios, já sei qual é essa palavra. 2 Coríntios 5:7. Vivemos por fé, não pelo que vemos. Aquilo que vemos, nossa, se você é realmente de Deus, aquilo que você vê, para você é como se fosse nada. Porque pela fé que nos basta. Nós falamos aqui, Deus estava falando aqui sobre o mundo que vamos viver. O mundo você não consegue ver? Consigo. Mas o que Deus está falando para você, e a resposta para todos nós é: você vai ver situações o qual você não pode levantar um dedo sequer para ajudar, tentar resolver ou reverter a situação. Portanto, o que vai salvar tanto você, tanto as outras pessoas, é a fé que está em Deus. Entende isso? Mas é bom, né? A palavra da fé é maravilhosa, né? Fé. Uma palavrinha tão pequena, mas que tem um poder tão grande para nós. Então esse poder da fé tem que ser apregoado a todos, né? Pregar a toda a criatura. Então o mundo que vamos viver, irmãos, vai ser difícil, portanto,
palavra nos respondeu que vivemos por fé, não pelo que vemos. Observa que o mundo está em pleno desastre. E acontece, e fica mais difícil. Mas viva pela fé. Viva pela sua fé. Pela fé em Deus. Pela fé em Cristo Jesus. Sabe? Deus nos mostra que aquilo que vemos, nem tudo que vemos precisamos achar que é realmente aquilo. E sim que nós devemos ter fé em Deus para que aquilo venha se reverter e venha ter algo bom. Por isso que fala aqui 5:7, 2 Coríntios 5:7. Vivemos por fé, não pelo que vemos. Irmão, você vive por fé. Você não vive pelo que você ouve, você vive não pelo que você vê. Sabe, porque nós vemos muitas coisas negativas, as quais a gente olha para isso e a gente fica com medo, fica com dúvida, fica com medo demais, querendo retroceder. Mas não viva pelo que você vê, viva pelo que você acredita. Acredite, viva por fé. Tá bom, irmão? Viva por fé. Viva pela fé em Cristo. Só que aí você vem e fala assim, não, beleza, vamos viver por fé. Só que eu não estou na igreja, eu não estou servindo ao Senhor da maneira que tem que servir. Não adianta você ter fé dessa maneira e não servir ao Senhor. Primeiramente, é interessante, porque tem que ter o pretexto. Tem que ter o texto e o pretexto também. Como a mesma situação. Olha só, em Lucas fala sobre a palavra da Santa Ceia. Em Mateus fala também sobre a palavra da Santa Ceia. Qual que vem primeiro? Mateus. Depois vem o Lucas. Tem que ter o texto primeiro, depois o pretexto. Você quer ter fé? Quero. Primeiramente tem que ter o texto antes. Qual que é esse texto? É intimidade com o Senhor. Tem intimidade com o Senhor, aí você vai ter o pretexto. Qual é? A fé em Cristo Jesus. Primeiramente tenha que ter isso, entendeu? Tenha isso. Não adianta você querer boas novas sem que você acredite no Senhor. Não adianta você ter boas obras, preste atenção no que a palavra diz. Boas obras sem ter fé. E não adianta você ter fé sem obras. Pois a palavra fala, a obra sem fé é morta e a fé sem obras é morta também. Olha que interessante. A obra é sem fé. O que é a obra sem fé? Eu faço a obra não porque eu acredito que vai resolver. Eu faço a obra não porque eu acredito que Deus vai mover sobre aquela pessoa. Eu faço a obra porque Deus mandou. E só isso. Nós devemos ter a fé que é, Deus mandou? Deus mandou. Mas eu acredito que Deus me mandou para fazer a obra, mas eu creio que em nome de Jesus algo vai acontecer sobre aquela família, sobre aquelas pessoas. É isso que devemos ter. Entendeu? Maravilhoso, né? Aí, outra palavra. Vamos lá. Gálatas 3:12. A gente já leu. E o Gálatas 2:20. Tá bom? Gálatas 2:20. Gálatas. Opa, peraí que eu tô voltando. Gálatas 2:20. Olha o que Gálatas 2:20 fala. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que interessante. Olha que palavra. Já respondeu tudo o que a gente estava dizendo, não estava? Olha só, a palavra está falando que logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A música do Fernandinho, né? Cristo vive em mim e aleluia. Eu não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim. Então, Cristo vive em você. Aí fala. E esse viver que agora tenho na carne, olha que interessante. Vivo pela fé no Filho de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós fala sobre a carne, é que nós cremos no Senhor pela carne e vivemos agora pela fé no Filho de Deus. Os anjos creem e tremem. A palavra fala que o diabo, ele crê no Senhor, porém ele crê e treme também. Percebe isso? Nós somos a carne, porém nós devemos crer no Senhor. Então, irmãos, o que a palavra nos fala é que agora, o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Comece a viver, irmãos, pela fé no Filho de Deus. Comece a viver pela fé em Cristo. Tá bom? Comece a viver pela fé em Cristo. Não viva pela fé dos outros. Viva pela fé em Cristo Jesus. Tá bom? Continuando, fala que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo se entregou por mim.
Na Santa Ceia nós lembramos muito disso, que foi preciso de vários sacrifícios para que o pecado do povo viesse se sair, para que o povo viesse se perdoar. Vários sacrifícios de animais, de bodes, camelos, novilhos, cabras e assim por diante. Vários sacrifícios. Pessoas que entregaram até 10.000 ovelhas, 10.000 camelos, 10.000 novilhos. Entregaram um monte de animais para que tudo o quê? O pecado, ou melhor, para que um erro viesse a ser perdoado. Para que aquele erro viesse a ser consertado. Foi? Não foi. Mas teve um sacrifício. O qual a palavra aqui me mencionou. Ele se entregou a mim. Ele se entregou. Para quê? Ele me amou e a si mesmo se entregou. Por quem? Por mim. Para que hoje o erro que nós fazemos serão perdoados. E viesse a ser consertado. Então, o que fala? O sacrifício que Cristo fez lá na cruz. Ele se tornou hoje a minha salvação. Amém, irmãos? Então você entende isso? Olha só outras palavras que ele fala também. Agora vamos ler Abacuque, tá bom? Abacuque 2:4. Abacuque se encontra no Velho Testamento, tá? Abacuque, igual nós já lemos aqui algumas vezes. Abacuque é um livro que é onde fala para nós sobre 3 vezes. Já imaginou, irmãos? Às vezes nós reclamamos para Deus até mais, né? 3 vezes Abacuque reclamou com Deus. Por quê? Às vezes você pergunta, né? Por que reclamou com Deus? Por causa da situação que o mundo estava. Porque a situação que o mundo, das pessoas que estavam, a situação do mundo que estava Abacuque, vai ser uma situação que nós vamos viver também. E reclamando, aí Deus fala assim: Abacuque, por que você reclama? Você pede um conserto, você pede uma solução. A solução que eu coloquei é você aí no meio deles. Você devia pregar de mim para eles. Porém, você não está fazendo. Entende, irmão? Que agora a solução, que agora que nós estamos vivendo nesse mundo e vamos viver, a solução é viver por fé. Não é viver por fé? É. Mas acreditarmos no Senhor. E não só isso. Fazer com que as pessoas também tenham fé. E acreditem no Senhor. Aí Abacuque 2:4. Né? 2:4 fala assim: e o soberbo, eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Irmãos, o mundo que vamos viver, o mundo que vamos estar vivendo aí, vai ter sim um monte de gente soberba. Aí vai falar assim: sua alma não é reta nele, a sua alma não é reta no Senhor. Não é. Porque a soberba, ela não se compraz ao coração de Deus. Porque Deus diz para nós: não amais uns do que os outros. Deus não mais. Deus não fala assim: ama um mais do que o outro lá. Deus não fala isso. Deus fala assim: olha, você tem que ter essa escolha. Qual é? Porque se você tem 2 senhores, você amará um mais do que o outro. Entendeu? Se você é soberbo, material, você ama mais o material do que a Deus. Por isso que fala: o mundo que vamos viver vai ter soberbo demais. Mas pense, a sua alma não está em Deus. Portanto, irmão, se a alma deles não está em Deus, mas a sua está, aí fala: mas o justo viverá pela sua fé. Entendeu o que a palavra quer dizer? Que é pela sua, não é pela minha? Não é pela palavra ali da pessoa, não é pela palavra do outro, não é pela palavra dele, não é pela fé dele, não, é pela fé sua. Pela fé minha. Às vezes você fala assim: nossa, se é pela minha fé, eu tô lascado. Tá difícil, vixi. Às vezes você fala assim, né? Se é pela minha fé, vai ser difícil. Porque a minha fé é pouca. Mas Deus fala: se você acreditar em mim, se você tiver uma fé semelhante a um grão de mostarda, você poderá dizer a esse monte aí: vai para aquele lugar. A fé é a certeza. Não é chegar lá assim e falar assim: monte, vai para aquele lugar. Aí ele fala assim, aí não aconteceu, aí você fala: sabia que não ia dar certo. Olha a fé negativa aí. Tem a fé positiva em Deus. Tem a fé que chegando lá, aquele monte vai andar. Mas sim, pela fé em Cristo Jesus. Então, monte, passa para o outro lado. E ele passa. É a fé, irmãos, é a fé. É você ter a fé no Senhor, que no meio das dificuldades, Deus vai saciar você. É no meio da dificuldade, você terá fé no Senhor, como Elias teve, Eliseu teve. Como Elias teve em Deus falar: olha, sai daí, vai lá para Querite lá, fonte de Querite, vou te dar uma água lá. Vai lá, e ele andar durante muitos tempos, ele ter água lá. Depois de tantos anos a água acabar, ele fala assim: vai lá agora numa cidade chamada Sarepta,
vai nessa cidade, lá vai ter uma mulher que vai falar com você. Vai lá. E vai ter uma senha. Qual que é essa senha? A senha é, me dá um copo d'água, me dá um pouco d'água e outra, me dá um pouco de pedaço de pão para fazer. Essa é a senha, vai lá. E ele foi. Temos essa fé. É ter a fé que fala assim, olha, moço, eu tô pegando 2 cavacos de madeira, tô pegando os 2 gravetos de madeira, falando para ele, tenho 2 cavacos de madeira aqui, vou fazer um punhado só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite, vou fazer um pão, 2 pão ou 1 pão, vou fazer um punhado de pão, um pouquinho de pão, para mim e para o meu filho comer, depois disso morreremos. Aí Elias fala assim, vai lá e faça para mim primeiro. Vai lá, faça o pão, depois dá a mim, entregue. A mulher faz conforme o homem de Deus diz. A mulher dá o pão, entrega o pão. Depois que entra na casa, o que acontece? Azeite, tá transbordando. A farinha, vixi, cheio já de farinha. A vasilha transborda de farinha também. Irmãos, o que está querendo dizer aqui? O que nós pegamos com esse exemplo? A mulher ela teve que honrar um homem de Deus para ser honrada por Deus. Hoje nós precisamos honrar Deus para que Deus nos honre também. Tá bom? Temos que honrar Deus em primeiro lugar. Tenha fé em Cristo, tenha fé em Deus e sejamos honrados também. E vamos ser honrados. Tenha fé em Cristo, tá bom? Tenha fé em Cristo. E aí, a última palavra como nós falamos que íamos falar, primeira João, uma palavra que eu quero deixar. 1 João 5,4. Olha só o que a palavra diz. Aqui é bom, interessante que a palavra fala para nós. Olha, 1 João 5,4. Vamos lá? Olha assim, ó. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Às vezes, olha só que interessante. Se eu parar por aqui, qual que é a ideia que você vai ter? Se Deus parar por aqui, falando, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O que você vai pensar? Eu também vou vencer o mundo, então eu vou vencer esse mundo aí. A Bíblia fala para nós sobre uma parte que Jesus diz a instrução aos seus últimos discípulos. Ele fala assim, no mundo tereis aflições, portanto, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí pessoas colocam uma outra palavra lá, que não está na Bíblia, mas colocam, eu vou vencer também. Não, a palavra não disse isso. A Bíblia fala que não pode você colocar uma vírgula e nem tirar. Então não faça isso. É a palavra que ela diz muito séria. Ela diz. Mas não parece que a palavra está dizendo que você vai vencer também? Mas não está falando isso. Ela está falando assim. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Ela vence o mundo? Vencemos o mundo? Vence. Só que você vence o mundo de qualquer maneira? Não vence. Você vence o mundo falando. E também nós vamos vencer. Não vence. O que faz vencermos o mundo então? Aí está a chave. Olha só que é a chave da vitória aqui, ó. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa fé. Não sou eu que estou dizendo, a palavra está dizendo. Vou ler de novo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Observou a palavra? A nossa fé vence o mundo. Aí você fala assim. Irmãos, eu sei o que você está pensando, eu sei o que a palavra está querendo dizer. Às vezes você está até errado em questão de falar que a fé que vence o mundo, você está falando que nós vamos vencer também, você está falando que nós não vamos vencer. Não disse isso. A palavra mesmo ela nos diz que quem vence o mundo é quem é nascido de Deus. Mas Jesus primeiro ele disse, eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo. E ele fala que aquele que vai vencer o mundo é quem tiver fé. Mas tiver fé em quem? Em Cristo. Ou o quê? Em Cristo. A fé que vence o mundo é essa, a nossa fé. Tá bom? O que vence o mundo? A nossa fé. Vencer o mundo é vencer as potestades do inimigo, é vencer os prazeres mundanos, é vencer os nossos próprios prazeres, é vencer as nossas próprias, vamos ver, aquilo que eu quero, deleites, né? Meus próprios deleites. Aquilo que você vai vencer o mundo é com nossa fé. Aquilo que vamos vencer o mundo é com nossa fé. Não é com a fé dos outros, é com a fé em Cristo Jesus. Portanto, é a nossa. Por isso fala, a fé que vence o mundo é qual? É a nossa fé. Tá bom? É a nossa fé. O justo viverá pela fé.
O mundo que vamos viver será um mundo totalmente dependente de fé. Dependa-se nós que somos cristãos, vamos totalmente depender da nossa fé. Portanto, se você quer ter fé no Senhor Jesus, acredite nele. Portanto, crie intimidade com o Senhor, orando ao Senhor, proclamando com o Senhor, falando com ele. Tá? Esses são os passos que você tem que dar. Os passos que você tem que dar, muitas pessoas dizem que os passos que você tem que dar é numa igreja ali, numa igreja de cá, que você vai ser salvo ali, salvo de cá. Não, a Bíblia fala para nós que nós temos que seguir ao Senhor. Mas claro, a Bíblia nos fala que se você está com Cristo, se você está com o Senhor, é importante você ir à igreja. Para quê? Para aprendermos com os irmãos. É bom, é necessário. Tá bom? Então aprenda do Senhor. Tá? Aprenda do Senhor. A igreja ela não te condena, tá? E outra, nós não devemos ter aquele pensamento que eu sou mais importante que a igreja. Não. Tire isso da cabeça, tire isso do pensamento. Pense em algo, pense que nós todos somos iguais, portanto, somos todos filhos de um mesmo Pai, né? Filhos do mesmo Pai que está nos céus, e a única coisa que o Senhor quer que nós tenhamos é reconhecer o Senhor, obedecer às suas obras, obedecer aos seus mandamentos e fazer aquilo que apraz o coração do Senhor. Então observa isso, tá bom? Observa isso no Senhor e aprenda e faça conforme a Bíblia nos fala. O que vem esse mundo? A nossa fé. Irmãos, às vezes nós falamos assim, e vamos vencer também, tivemos fé por esse momento. Só que aí chega um momento de dificuldade, de tribulação, tempestade, e a gente fala assim, não, tá meio difícil, né? Cadê a fé? Então a fé que vence o mundo, né? A fé que vence o mundo é qual? A nossa fé. Então vamos viver a fé em Cristo, tá bom? A resposta que Deus nos deu hoje foi sobre isso. A fé que vai vencer tudo é a nossa fé. Então aprenda, irmãos, a trabalhar com Cristo, tá bom? Nunca deixe Cristo de lado, pois é nós que deixamos Cristo, não é Cristo que deixa nós de lado. Não deixe Cristo de lado. Pegue na sua mão, fique firme. Vamos trabalhar e batalhar nisso, tá bom? Bom, então eu agradeço a grande oportunidade. Quero trazer mais uma palavra. Quero agradecer a todos vocês também que estão a ver, tá bom? E seja Deus na vida de vocês. Se quiser mandar para muitas pessoas, pode mandar, não preocupa. O importante da palavra é que a palavra ela tem que ser apregoada como Deus manda pregar, sabe? Deus ele ensina a nós que nós devemos pregar Cristo como realmente é. Não pedindo nada em troca para as pessoas. Não. Cristo ele fala para você pregar, fazer a vontade do Senhor. Se você faz, assim seja. Se você não faz, assim seja também. Mas apenas aprenda algo que Deus nos ensina. Se você não serve Deus da maneira que tem que ser servido, Deus fala para nós que você só tem apenas um caminho, o inferno. Deus é muito simples e reto e justo de si. Mas pregue do Senhor. Tá difícil? Tá. Mas continue pregando do Senhor. Às vezes Deus fala para nós, olha, a obra sua ela não termina ali enquanto eu não voltar. Então às vezes você pode mudar até mesmo de cidade, lugar de cidade, país, estado, casa, mas a obra do Senhor ela continua. Não podemos fugir das obras do Senhor. Ela não foge de nós. Tá? Ela não foge de nós. Isso é bom, hein? Deus os abençoe e guarde vocês. Amém? Até o próximo vídeo. E paz do Senhor. Agradeço a oportunidade.